Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Cindy White, médica, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida, e eu vou ser a professora de vocês aqui no PSZ. Hoje eu vou começar conversando com vocês, então, sobre dicas de ouro para o PS da GO. Vamos lá? Primeiro, eu tenho um desafio para vocês. O PSGO, ele tem uma particularidade que é muito especial dele, que é nem sempre você, eu ou qualquer pessoa vai conseguir resolver todos os problemas da paciente que está chegando para você. Aí você já fica assim, Cindy, como assim? Então vamos lá, vou te explicar. Primeiro de tudo, olhando essa foto, o que você vê? Bom, você pode me responder assim: eu tô vendo uma gestante. Ótimo, também tô vendo uma gestante. Mas o que mais a gente vê nessa foto? Bom, você pode me falar: eu tô vendo um sapatinho. Ótimo. O que mais? Aí a gente tem uma figura masculina. Então, no caso, a gente tem um pai. Então, o que eu tô querendo dizer? Que, nesse caso, a gente não vai cuidar só da paciente que está na nossa frente. Geralmente, a gente vai cuidar de mais uma pessoa, no caso, um bebê, e além dele, tem toda uma família por trás. Então, tem um pai, tem um avô, tem uma avó. Então, a gente está lidando com sonhos. A gente está lidando com uma fase de medo, a gente está lidando com uma fase de angústias, porque às vezes é a primeira gestação e a paciente não sabe como vai ser, então a gente às vezes não vai conseguir resolver tudo. Por quê? Às vezes você não sabe se aquela gravidez foi desejada. Às vezes não foi uma gravidez desejada, foi uma gravidez que aconteceu sem querer, que ela não estava esperando. Às vezes você vai fazer o diagnóstico de herpes genital, que é uma doença sexualmente transmissível e que, infelizmente, não tem cura, não tem controle. Então, nós somos os responsáveis por dar esse diagnóstico para a paciente e por explicar para ela de toda aquela situação. Então, assim, às vezes, nós vamos conseguir resolver parcialmente o problema da nossa paciente, mas eu vou te dar dicas que vão ser úteis para todos os tipos de atendimento. Então, primeiro, essencial em qualquer atendimento de ginecologia ou obstetrícia: tenha empatia. Como que a gente faz isso? É você se colocar no lugar do outro. É você imaginar que poderia ser você ou que poderia ser alguém que você ama muito, como a sua mãe ou como a sua irmã. Então, você imaginar que poderia ser uma pessoa querida que está ali do outro lado. Então, isso vai te ajudar a compreender melhor a queixa dela, a ter paciência, a explicar. E como que a gente faz isso na prática? A gente tem que estabelecer, então, uma boa relação médico-paciente, porque é essencial que o seu paciente confie em você. Número 1, se ele não confia em você, ele não vai te contar o que está acontecendo. Tem vários estudos que mostram que o seu paciente, quando chega no seu consultório, ele não vai te falar de cara, principalmente num pronto-socorro de GO, qual é a queixa dele de cara. Então, qual é o real motivo pelo qual ele está ali. Geralmente ele vai começar dando voltas por outros sintomas ou outras queixas menores, até que ele se sente à vontade e ele confia em você para falar realmente o que está acontecendo. Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Número 1, chame o seu paciente pelo nome. Antes da paciente entrar na sua sala, pega a ficha da triagem e vê o nome da paciente. Você já pode chamar ela da porta. Dona Maria, pode entrar, por favor. A pessoa entrou na sua frente, você pode falar para ela se sentar e você vai falar: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, Dona Maria. Eu sou a doutora Cindy. Posso ajudá-la? Então, assim, você já chamou a sua paciente pelo nome, você se apresentou, você já está estabelecendo aí essa relação de confiança que é essencial para qualquer atendimento. Além disso,
um ponto que pode te ajudar muito é: explique exatamente o que será feito. Então, você terminou toda a sua anamnese e você agora precisa fazer um exame físico. Então, você vai avisar: olha, eu vou pedir para você ir ao banheiro, você pode se trocar. Então, vamos dar um exemplo. No caso de um sangramento, a gente vai precisar, então, fazer o exame ginecológico. Então, eu vou avisar para a paciente que ela pode tirar a parte de baixo, ela pode ir ao banheiro se ela quiser, e ela pode, então, se trocar. Se tiver um avental, a gente dá o avental. Se tiver um lençol, a gente dá um lençol. Senão, a gente vai orientar que a sala ela vai ficar trancada e que ela pode passar para se trocar. E que, então, você vai fazer o exame físico. Tudo que a gente explica, todo passo a passo que a gente gasta, uns 10 segundos que seja, vai fazer toda a diferença, porque a gente vai estar alinhando expectativas. A paciente ela vai saber exatamente o que espera por ela. Muitas vezes, a paciente ela não vai de cara ao pronto-socorro, justamente porque ela tem vergonha, ou ela tem medo, se vai ter um médico homem, ou se vai ter uma médica mulher que vai julgar ela pelo que está acontecendo, ou que vai deixar ela constrangida. Então, isso é importante para você, então, gerar empatia, para você permitir com que essa paciente confie em você. Além disso, independente do que aconteça, nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos ser honestos com a nossa paciente. Nós podemos não resolver todos os problemas dela, mas nós temos a obrigação de sermos honestos com ela. Por exemplo, a gente está diante de um diagnóstico de herpes genital, que eu dei como exemplo. A gente vai comunicar que é uma infecção sexualmente transmissível. Não tem como a gente dar voltas, por exemplo, apenas passar o tratamento e falar que ela vai melhorar. Não, por mais dura que seja a conversa, o paciente merece a nossa honestidade. É isso que a gente gostaria, então é isso que a gente tem que fazer por ele. E, além disso, a gente tem que saber ouvir. Num pronto-socorro, muitas vezes isso vai acontecer. Às vezes a gente vai estar com pressa, porque a gente vai ver que o pronto-socorro está lotado. Às vezes a gente vai estar cansado. Se você não escuta o seu paciente, você não vai ter como ajudá-lo. Então, a gente tem que dar tempo para o paciente falar o que está acontecendo com ele. Uma dica de ouro. Coloquei aqui na tela um reloginho de 4h20 da manhã. Vamos imaginar que sejam 4h20 da manhã e chega uma ficha azul no seu consultório. E a queixa principal é corrimento vaginal. Qual é a sua reação? Você pode ficar revoltado, você pode pensar: o que está fazendo essa paciente aqui apenas às 4h20 da manhã, sendo que ela poderia ter vindo qualquer hora do dia? E pode ser que seja uma paciente com candidíase, por exemplo. Homens, candidíase é horrível, candidíase coça e candidíase pode ser que não vai dar tempo de esperar o dia seguinte porque incomoda muito. Então, pode ser que ela chegue às 4h20 da manhã no seu consultório. Isso pode acontecer. Então, respira fundo e atenda o seu paciente com calma. Não adianta você virar para ela e você ser grosso e você falar assim. Imagina a paciente entrando. Qual a sua urgência? Ah, é? Tá coçando? Ah, tá bom. Há quanto tempo? Tipo, você vai estar sendo grosseiro com a sua paciente. Sua paciente não tem nada a ver se você está com sono ou não. É duro dizer, mas é verdade. Então, assim, a gente tem que se policiar para a gente tratar as nossas pacientes com cuidado, com carinho e com atenção. Então, a gente tem que ter esse controle de virar e falar: tudo bem? Posso ajudá-lo? É outro atendimento. E isso só é possível se você tem empatia, se você se coloca no lugar do outro e pode ser que seja você do outro lado, alguma outra situação. Número 2, examine a sua paciente. Muitas vezes, apenas de você encostar na sua paciente, você examinar e você falar para ela que está tudo bem,
vai fazer toda a diferença do mundo. Às vezes ela está preocupada, que tem alguma coisa com ela que não é normal, e você só vai orientar que está tudo bem e que está normal, e isso vai mudar o dia dela. Então, assim, um exame físico adequado faz parte da sua consulta. É um pouco óbvio a gente falar isso, mas o óbvio precisa ser dito. O exame físico, ele vai direcionar o seu diagnóstico e assim que você terminar, então, de fazer a história e o exame físico, você provavelmente já vai ter as 3 principais hipóteses diagnósticas para o seu caso. Às vezes, inclusive, já vai ser suficiente para você saber exatamente o que a sua paciente tem. Além disso, você vai reduzir o número de exames desnecessários que serão solicitados e, consequentemente, então, a gente reduz o custo, a gente não vai onerar o sistema de saúde. E, além disso, você poupa tempo do seu paciente e seu, porque você já deu o diagnóstico correto apenas com a anamnese e o exame físico. E lembrando, estamos sempre no papel de cuidar. Então, o exame físico faz parte da nossa consulta. Examine a sua paciente. Trouxe aqui para vocês esse instrumento de trabalho da GO. Eu não sei se vocês conhecem, quem já teve a oportunidade de usar um desses. Esse instrumento é o que a gente chama de amnioscópio. Durante a minha formação na faculdade, eu lembro de ter visto, acho que uma vez, mas eu mesma, como interna, eu lembro que eu não tinha usado, que eu lembro que foi o residente mesmo da GO que tinha usado. E esse instrumento, ele serve para a gente avaliar, então, a cor do líquido amniótico quando a paciente já tem, então, o colo do útero um pouco dilatado. Então, a gente consegue, através do exame físico, quando a gente coloca o amnioscópio, a gente consegue observar o líquido que está passando dentro da bolsa amniótica. O normal, só para vocês ficarem sabendo, seria ver um líquido claro, com grumos. Mas, às vezes, você vai conseguir ver verde, que é mecônio, então isso vai chamar a atenção. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, assim como eu, no começo da minha residência, no começo do meu treinamento, eu tive dificuldades, tem um lembrete importantíssimo para você e para mim e para todo mundo em qualquer momento da nossa carreira, que é: jamais invente um diagnóstico. Jamais invente uma informação. Então, se você teve dificuldade, se você não conseguiu ver, tudo bem, tenha a humildade de falar: olha, no momento eu não estou conseguindo, eu vou chamar alguém para me ajudar. Raramente você vai dar um plantão de GO num local sozinho. Por quê? Porque o pronto-socorro envolve o atendimento da porta, envolve o atendimento da paciente que está em trabalho de parto, envolve a paciente que vai para a cesárea. E a cesárea, na maioria das vezes, a gente faz com outro profissional, com outro colega. E em poucos lugares, esse tipo de procedimento é feito só com auxiliar. Então, o cenário mais provável vai ter algum colega com você. Se você não está conseguindo, tudo bem, você vai falar assim: só um momentinho, por favor, e você chama alguém para te ajudar e deixa a pessoa ver. Se, por um acaso, você está sozinho, então você pode prosseguir com a sua consulta, faz os outros passos, pede os exames e depois você tenta de novo. Mas jamais invente um diagnóstico. Isso pode trazer consequências muito graves, então é muito importante. Não invente nada, ok? Número 3. Registre tudo. Como assim, Cindy, registrar tudo? O que eu quero dizer? Se você examinou sua paciente, escreva. Se você fez um exame adicional, por exemplo, uma cardiotocografia, escreva. Se a paciente está vomitando, escreva. Sempre registre tudo. Acostume-se a escrever o horário, acostume-se a escrever de rotina, então, anamnese, exame físico e conduta. Porque a GO, gente, é a especialidade médica com o maior número de processos. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google esses dias e uns dados do Supremo Tribunal de Justiça mostraram que 27% dos processos são da ginecologia e da obstetrícia. E por que isso? Porque é aquele primeiro slide que eu passei para vocês.
na maioria das vezes, a gente não está vendo apenas uma paciente. A gente está vendo ela, o bebê dela, a família dela, os sonhos, tudo junto. Então, não é só a paciente, tem muita coisa por trás. Então, é por isso que tem tanto processo na GO. Então, o que a gente pode fazer? Tudo que está ao nosso alcance, que é fazer passo a passo, registrar adequadamente, sempre estudar e estar atualizado para dar o melhor atendimento possível. É verdade que em alguns casos, mesmo que a gente faça tudo, pode ser que tenha um desfecho desfavorável? Sim, infelizmente isso pode acontecer. Mas desde que você faça tudo o que você tem que fazer, você vai estar respaldado por conta disso. E um detalhe importante, puxando dados então do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que é o CREMESP, a gente pode observar que 9,5% dos processos são inerentes a problemas na relação médico-paciente. Então, gente, isso é muito grave. Pensa comigo, 1 em cada 10 processos médicos da ginecologia e obstetrícia poderiam estar sendo evitados se você estivesse tendo uma boa relação com a sua paciente. Parece brincadeira, mas não é. Vamos ter empatia e vamos cuidar da nossa paciente, que isso vai garantir um melhor cuidado e vai reduzir o número de problemas que a gente pode ter. Então, você vai me perguntar, Cindy, mas eu vou gastar tempo para escrever tudo no prontuário? O plantão foi um caos, eu estou cansada, eu não dormi. E a resposta é sim, você vai sim gastar tempo registrando tudo no prontuário. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir ajuda a alguém. Por exemplo, se tiver um interno no seu plantão, você pode pedir ajuda para ele te ajudar a canetar. Se o seu prontuário for um prontuário eletrônico, você pode manter um arquivo no seu e-mail ou até num pendrive com algumas informações básicas, como por exemplo, um exame físico comum, ou seja, um exame físico normal, uma cardiotoco normal, a descrição de uma cardiotoco normal, algumas coisas que você pode pontualmente aproveitar e facilitar então o registro no dia a dia. E o que mais? Se você está então durante um processo de residência médica, é muito importante que você canete e que você carimbe e assine com o preceptor responsável. Não adianta você só colocar doutora Cindy R1 mais doutor fulano. O doutor fulano, que é o seu médico preceptor, que é o responsável do plantão, tem que ter o carimbo dele. Nem que você junte toda a papelada assim que acabar o seu plantão e você leva então para o seu preceptor e fala, doutor, carimba aqui comigo. E aí você carimba exatamente tudo. Vou contar para vocês então um exemplo de um caso que aconteceu comigo na minha residência médica e que o fato de eu ter registrado tudo foi o que me poupou, por exemplo, de ter um problema maior. Eu estava no meu primeiro ano de residência médica e tinha uma paciente em trabalho de parto. Era uma paciente de baixo risco, tinha uma chefe minha que estava conduzindo aquele trabalho de parto. E ok, tudo bem, o plantão estava muito cheio e eu fui então conduzir as outras pacientes, reavaliar, até que eu percebi que essa paciente estava distociando no partograma. Então, era um trabalho de parto que estava se arrastando. E eu lembro que eu virei para essa preceptora e falei, doutora, tudo bem? A senhora está precisando de alguma coisa? Quer que eu dê uma olhadinha na paciente? Quer que eu examine? Ela falou, não, Cindy, obrigada, eu sei que o plantão está cheio, pode olhar as outras pacientes que eu estou tomando conta dessa, ok? Ok, maravilha. Passou-se então 1 hora, eu voltei então para ver a paciente. O partograma continuava distociando e essa minha preceptora continuava conduzindo. E mais uma vez eu ofereci ajuda. Doutora, quer que eu dê uma olhada? Quer que eu examine? Gente, parênteses. Em nenhum momento a gente está cogitando que eu era melhor que ela ou que ela era melhor que eu, não tem nada disso aqui. O objetivo aqui é um só: deixar claro que as pacientes, independente se você é residente ou se você não é mais residente, elas são de responsabilidade de todos os que estão de plantão.
Não importa a hierarquia nesse momento, importa que todos são médicos, todos são profissionais da saúde, então todos são responsáveis pelo cuidado dessa paciente. O desfecho dessa história foi que essa paciente acabou indo por uma cesárea de urgência, na qual esse bebê nasceu com um Apgar bem ruim e esse bebê acabou ficando com sequelas para sempre. A família depois entrou com o processo no CRM e eu, como estava associada ao caso, fui chamada para depor. O que acontece? Quando acabou o plantão, eu peguei o partograma dessa paciente e eu evoluí tudo o que eu tinha feito naquele parto. Então, eu escrevi a hora, ofereci ajuda à paciente em condução de trabalho de parto. Enfim, eu deixei tudo registrado e carimbado e canetado. Eu tive que contratar uma advogada, eu tive que ir no CRM dar satisfação, mas no final das contas, deu tudo certo. Por quê? Porque através do meu registro eu pude provar que eu não fui negligente, que eu não tive imperícia, que eu não fui imprudente com essa paciente. Se eu não tivesse deixado tudo registrado, eu não sei qual seria o desfecho. Porque na prática, gente, não importa muito o que você disse ou o que você fez se isso não está no papel. Então, gaste tempo registrando o que foi feito. Para fazer a sua vida mais fácil, eu tenho uma dica. Uma coisa que eu sempre usei muito e que também pode te ajudar. Aqui nessa imagem a gente tem o exemplo de um carimbo que a gente mandou fazer e nele está escrito: retorno imediato se perda de líquido, sangramento, diminuição da movimentação fetal e aumento das contrações uterinas. Esse é um exemplo claro das orientações que a gente tem que dar para uma paciente gestante que está próximo do termo e que pode, então, estar próximo do trabalho de parto ativo. Por quê? Porque você tem que falar para ela e você tem que escrever isso. Então, para toda vez, imagina o número de grávidas que a gente pega num pronto-socorro, num plantão de 12 ou 24 horas. Você toda vez tem que escrever: oriento, retorno imediato se perda de líquido, sangramento, piora da contração, diminuição da movimentação fetal, para a gente não ter a desculpa de que é muita coisa para escrever e que a gente não vai registrar, a gente bate o carimbo. Combinado? Então, bate o carimbo na receita, bate o carimbo no prontuário e tá tudo certo. Então, eu dei algumas ideias criativas para você também deixar tudo registrado e depois não ter problemas com isso. Próxima dica, dica número 4. Conheça o seu local de trabalho. Não estou falando aqui apenas da estrutura física, de, por exemplo, saber onde é o pronto-socorro, de onde é a sala do ultrassom, de onde você vai encontrar os materiais, mas eu estou falando principalmente para você conhecer quem é a sua equipe, para você conhecer quais são os protocolos do hospital, para você conhecer como é a rede de atendimento. Por quê? Porque a GO, ela depende muito do trabalho em equipe. Eu vou dar um exemplo clássico. Se chega uma paciente ou se tem uma paciente em trabalho de parto e durante o período expulsivo, a gente identifica então que vai ter uma distócia de ombro, ou seja, é aquela cabecinha do neném que ela sai e ela volta, que é o sinal da tartaruga, isso é uma emergência que a gente precisa que uma pessoa de cada lado pegue uma das pernas da paciente, flexione e abduza, que é a manobra de McRoberts. Então, eu preciso que uma pessoa faça isso com uma perna da paciente, que outra pessoa faça com a outra perna, enquanto você, médico, vai fazer o parto. Então, assim, você tem que saber quem são as pessoas, quais são os profissionais mais treinados. Então, se acontecer algo do tipo, se chegar, por exemplo, uma paciente convulsionando com eclâmpsia, a quem você vai acionar? Então, identifique quais são os profissionais mais experientes, quais são aqueles que vão te ajudar, quem você vai chamar na hora que você precisa. Mais um detalhe, se você sabe como funciona o seu hospital, por exemplo, você sabe que não tem ultrassom 24 horas, mas que durante o dia tem, isso vai ser importante para você dar conduta no seu caso. Especialidades essenciais como
medicina fetal, como mastologia, por exemplo. Digamos que você pegue uma paciente que tem uma lesão típica de um câncer de mama. Se você já sabe que no seu hospital, por exemplo, às terças-feiras de manhã é quando tem um profissional da masto lá e você tem esse canal aberto para encaminhar essa paciente direto, você já pode ajudar a sua paciente. Você vai falar: Dona Maria, hoje eu não consigo resolver o seu problema, mas ele merece ser melhor investigado. Você vai voltar aqui na terça-feira de manhã, nesse ambulatório, que os médicos vão cuidar de você. Pronto, você aproveitou essa oportunidade para você ajudar essa paciente, para você diagnosticar e para você então direcioná-la para o melhor tratamento possível. Mas, mais uma vez, isso só é possível então se você conhece bem o seu local de trabalho. Todos os locais vão ter algum fluxo específico que precisa ser respeitado. Por exemplo, se nós temos uma paciente que está tendo episódios de Bartolinite de repetição, é uma paciente que tem indicação de cirurgia. Porém, essa não é uma cirurgia feita em pronto-socorro. E, às vezes, dependendo de onde você estiver, você não vai conseguir encaminhá-la diretamente para a cirurgia. Às vezes, o fluxo vai ser: senhora, você vai ter que procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e eles vão te encaminhar para o ambulatório que vai cuidar disso e vai providenciar a sua cirurgia. Então, assim, é essencial que você conheça os fluxos, que você conheça os protocolos, que você se informe para você ser o mais resolutivo possível no seu plantão e para você ajudar da melhor maneira possível a sua paciente. E isso também inclui os exames. Nem sempre você vai ter como pedir uma urina 1 ou uma urocultura no seu pronto-socorro. Nem sempre você vai ter um ultrassom disponível. Então, só se informando, você vai saber aproveitar da melhor maneira possível o seu local de trabalho. Vamos lá! Dica número 5. Faça uma pausa quando necessário. Essa imagem ela é curiosa porque eu já fui essa pessoa diversas vezes. Eu vou contar um segredo para vocês. Teve uma vez que eu lembro que eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu dormi falando com a paciente. Eu lembro que eu estava numa UBS, eu tinha dado plantão de noite e eu fui direto do plantão para a UBS e aí eu lembro que eu simplesmente dormi falando. Não é que eu parei, gente, eu dormi no meio da frase. Então, nesse caso, eu terminei o atendimento, eu lembro que eu tranquei a porta, eu marquei 15 minutos no despertador, eu falei, avisei que eu já voltava, botei uma plaquinha que eu já voltava, eu tranquei a porta, eu abaixei a cabeça na mesa, exatamente igual a mocinha dessa foto, e eu dormi 15 minutos porque eu não estava dando conta, e eu fiz isso mais de uma vez. E é isso, às vezes a gente precisa fazer uma pausa. Temos mais um exemplo aqui. Mais uma vez, eu vou repetir. Você vai falar, Cindy, você está falando então que eu preciso descansar? Eu vou falar, sim, eu tô te falando que você precisa descansar. Às vezes é uma coisa física, como aconteceu comigo, que é uma limitação nossa, uma necessidade humana de descansar, mas às vezes vai além do físico. Às vezes, quando a gente está num pronto-socorro, que é um local de muita exposição, que passam muitas pacientes com muitos problemas, e às vezes a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas a gente vai absorvendo um pouco daquilo, cansa. E pode ser que chegue em alguns momentos que a gente acaba perdendo a autopercepção de como nós estamos. Às vezes você vai estar sendo um pouco rude, você vai estar usando palavras que não são as melhores possíveis, e isso é muito sério. Então, assim, palavras ditas não podem ser retiradas. Então, às vezes, se você vê que você está se exaltando numa situação, ou que você vai perder a cabeça, você vai perder a razão, pede licença, para um pouquinho o atendimento, nem que você peça para uma enfermeira ficar um pouco na sala e fala que você já retorna, sai da sala e dá uma volta. Isso mesmo, sai da sala, dá uma volta. Respira fundo, bebe uma água, 5 minutinhos e você volta. Combinado? Porque, mais uma vez,
Lembra lá dos nossos processos médicos? 9,5% de processos só por relação médico-paciente. Então, o que a gente puder fazer para evitar qualquer tipo de conflito, faremos. E fazer uma pausa faz parte. Às vezes a gente precisa desse tempo para oxigenar a mente, para a gente conseguir colocar a cabeça no lugar, organizar os pensamentos, organizar as palavras, para dar tudo certo. Trouxe uma fotinha para vocês da realidade. Então, essa é uma foto de um 31 de dezembro do pronto-socorro. Eu lembro que estava lotado e eu estava bem cansada e eu fiz uma pausa e sobrevivi, tá tudo bem. Então, faça também que você vai sobreviver, vai dar tudo certo. Dica número 6. Leve um kit sobrevivência. Cada um sabe o que é essencial para si, mas eu trouxe para vocês quais são os essenciais para mim. Independente do que seja essencial para mim ou para você, 3 coisas a gente não pode discutir. Número 1, carimbo. Sem carimbo, nada acontece. Número 2, caneta. Gente, é sério, tem lugar que você vai chegar e você não vai achar uma caneta. É a realidade do nosso Brasil. Então, leva a sua caneta, garante que você vai ter a sua caneta. Então, caneta, carimbo e crachá. Se você precisar do crachá para entrar, então esses 3 itens, eles são essenciais e não tem como deixar para trás. Combinado? Além disso, pensando num pronto-socorro de obstetrícia, a gente precisa sempre de uma fita métrica e de um sonar. Geralmente, isso já vai ter no hospital que você vai. Mas vale a pena perguntar e, se possível, você pode ter o seu próprio, inclusive os sonares que tem em site de internet mesmo, os mais simples costumam já ser eficientes. Então, às vezes, é um investimento que vale a pena você ter. Ok? Além disso, sugestão do dia: leve qualquer coisa para comer. Barrinha, barra de chocolate, o que você quiser. Ou faça como eu e os meus amigos fizemos. Deixe uma gaveta no quartinho dos médicos com itens básicos como paçoquita, amendoim, barrinha de chocolate, barrinha de proteína, ou seja, itens de sobrevivência. Mas, de preferência, tenha o seu à mão, ok? Além disso, medicamentos. Se você sabe que você tem enxaqueca, por exemplo, leva com você o que você usa, porque a gente nunca sabe quando que você vai ter um gatilho, vai estar muito cansada, falta de sono, e você vai precisar. Óbvio que se você precisar fazer algum medicamento na veia, você vai estar lá. Mas é sempre bom a gente ter o nosso, para garantir. Além disso, carregador de celular, garrafinha de água e opcionais no caso das meninas. Creminho de mão, porque a gente lava muito a mão, troca muito a luva, então isso pode às vezes até dar alergia, que a mão fica muito seca, então um creminho de mão sempre ajuda. E a touquinha. A touca que a gente geralmente usa é aquela branquinha mesmo, descartável. Porém, se você vai fazer um plantão mais longo ou se você sabe que é um plantão cheio, que você vai precisar provavelmente ficar de touca a noite toda, porque você vai precisar rodar entre o centro cirúrgico e a porta, você pode levar uma touca mais confortável. Era uma opção que eu sempre gostei de fazer. E falando agora do lookinho, como que é, então, como que a gente vai vestido para um plantão de GO? Então, a gente geralmente usa essa roupinha de centro cirúrgico mesmo, ou scrub. Então, a gente chega, já troca, já coloca essa roupinha, porque muitas vezes tem o risco, então, da gente se sujar, e esse é o mesmo motivo pelo qual a gente deve comprar Crocs fechada. Se você quer uma Crocs aberta, sugiro que você use em outro momento, não no plantão da GO. Aí você vai me perguntar, Cindy, mas não estou entendendo, por que que a Crocs tem que ser fechada? Eu acho tão linda a Crocs do furinho. Sim, a Crocs do furinho é linda, mas você não vai achar lindo quando produtos indesejáveis caírem na sua meia limpa. Então sigam aqui a dica, comprem a Crocs fechada, inclusive a sugestão é comprar a escura, que é mais fácil de limpar, e a gente deixa para usar a Crocs bonitinho furada em outro momento, ok? Além disso, Crocs sempre identificada. Nem que você coloque um pin, que você coloque qualquer coisa, identifique a sua Crocs. Porque no final das contas, todo mundo tem um pé parecido, você pode acabar virando a Cinderela até o final do plantão e vai fazer falta a sua Crocs, ok? Então, vamos lá. Crocs fechada, de cor escura, de preferência, e identificada. Além disso, uma dica de ouro é meia de corrida ou meia elástica, tipo Sigvaris, pode salvar a sua vida.
Por quê? Às vezes a gente vai ficar tantas horas em pé que isso vai doer a perna. Você já não vai, em vez de você prestar atenção, por exemplo, na cesárea que você está fazendo, você vai ficar desconcentrada porque a perna está doendo. Então, o que você pode fazer? Você pode tanto comprar uma meia elástica, dessas tipo Sigvaris, que vão até pelo menos o joelho, ou uma meia de corrida. Eu até gostava mais da meia de corrida porque eu sentia que a compressão não era tão intensa, então eu achava mais confortável. Mas você pode fazer o teste e depois me conta qual que você preferiu. Independente de qual das duas que você vai usar, tenho duas dicas para te dar. Deixe a meia já separada do lado da cama para quando você acordar antes de ir para o plantão, você já calça a meia então antes de levantar, ok? E dica número 2, não durma de meia. Então você foi, calçou a meia de manhã cedo, deu plantão o dia todo, chegou em casa, tira a meia para dormir, tá? Então chegou em casa, tira a meia para dormir. Combinado? Além disso, vamos tirar os adornos para dar o plantão. Um relógio é uma coisa um pouco mais fácil de você tirar antes de fazer um procedimento cirúrgico. Agora, por exemplo, brinco pequeno ou anel, essas coisas. Imagina um brinco, imagina você estar lá fazendo a cesárea da sua paciente e por um acaso cai um brinco seu dentro da barriga. Às vezes você nem vai perceber. Talvez você vá perceber horas depois, quando já acabou o plantão, e você vai falar, ih, perdi o brinco. Onde será que tá? Imagina a dor de cabeça que ia ser e o processo depois, possivelmente, que ia chegar quando a paciente descobrir lá na frente que o seu brinco foi parar dentro da barriga dela. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, usa no máximo um relógio, que é uma coisa fácil de tirar. Agora, coisas menores, como brinco, anel, a gente já fica sem, que a garantia do sucesso é maior. Ok? Então, aqui eu trouxe para ilustrar uma fotinha minha e uma preceptora minha da época da residência, um lookinho bem residente de GO, então touquinha combinando com bolsinha e por aí vai. Eu sempre gostei muito de usar essas touquinhas porque, além de serem mais confortáveis, é uma percepção, ou seja, me ajuda a perceber que é um novo dia. Porque como a roupinha é sempre a mesma, pelo menos quando eu troco de touca, o corpo entende assim, tá bom, a gente mudou a touca, é um dia novo, tá bom? Então, essa é uma percepção minha, depois me conta o que vocês preferem. E agora, dicas finais. Comida de hospital. Identifique onde é a cantina, onde é o refeitório, faça amizade, já pergunta até que horas vai o almoço, porque não vai ser uma, não vai ser duas, não serão 3 vezes que você vai perder o almoço. E as chances de você perder o almoço diminuem se você tem alguém que possa segurar, então, guardar a sua comida para você. Já aconteceram inúmeras vezes comigo de eu chegar às 4h30 da tarde para tentar comer e às vezes a minha comida ainda estava lá porque alguém tinha guardado, ou às vezes a comida tinha acabado de ir para o lixo. Mas assim, é uma forma de você tentar garantir o almoço. Outra forma mais fácil seria se programar. Então você pode levar a sua própria marmita de casa, que aí você também vai ficar mais tranquilo, que independente da urgência que aconteça, você vai ter a sua marmitinha lá guardada para a hora que der para você dar uma fugida. Às vezes não dá, mas aí se der, você já sabe que está garantido. Agora, uma outra coisa muito importante. Cuidado com o famoso jaquê ou só hoje. Mas o que é esse jaquê? Jaquê? O que é o jaquê? É o já que estou de plantão hoje. Ele vem junto e acompanhado do eu mereço. Então, já que eu estou de plantão hoje, eu mereço uma pizza. Ou já que eu estou de plantão hoje, eu mereço um hambúrguer. Só que, gente, às vezes você vai estar de plantão todos os dias. Então, se a gente não tem o cuidado, no final das contas, você pode acabar como eu, que engordei 8 quilos no meu R1. Não recomendo, não foi legal. Então, a dica de ouro é: se programe, tente estabelecer um limite, combina com quem vai estar de plantão com você. Ó, gente, a gente vai pedir pizza então, ou hambúrguer, ou o que você preferir, no final de semana apenas.
E vamos lá, o seu bolso agradece também, porque se a gente pede comida todos os dias, não vai sobrar nada, né? Então, essa é uma dica de ouro que eu recomendo que seja seguida à risca ou na maior parte das vezes quando a gente conseguir. Além disso, lembre-se de beber água. Então, a garrafinha lá não é só para dar dengue, então não é só para deixar a garrafinha com a água parada. Lembre-se de beber água. Isso evita dor de cabeça, isso evita infecção do trato urinário, isso evita cálculo no futuro. Então, tente colocar uma meta sempre que possível para você pelo menos beber uma garrafinha pela manhã e uma à tarde, tá? A sua saúde agradece. Se você tem um plantão à noite ou você sabe que você vai dar 24 invertido, ou seja, à noite e depois de dia, e você tem uma oportunidade, durma antes de ir. Porque plantão de GO é assim, gente, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe quando vai ser o caos na Terra, que você não vai nem conseguir sentar, ou quando não vai ser o caos na Terra, ou seja, nunca. Uma dica é dar uma olhadinha na programação da Lua, porque geralmente quando é lua cheia o plantão vai estar pior. Parece piada, mas no fundo é verdade, tá, gente? Ok? E além disso, se você tiver um tempinho, se for um plantão que estiver mais tranquilo, aproveite então para estudar. Você pode inclusive pegar o protocolo do seu hospital para ver quais são os antibióticos usados, por exemplo, num caso de RPMO, que é ruptura prematura das membranas, ou, por exemplo, você pode levar um livrinho de bolso. Eu vou deixar aqui a recomendação para vocês do que eu sempre gostei de usar, que é o manual da USP. Combinado? Bom, essas foram as dicas de ouro que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem muito e que elas sejam muito úteis para vocês. Me contem depois aqui qual foi a dica que vocês mais gostaram, tá bom? Grande beijo!